Você já deve ter ouvido a história infantil O Dono da Bola, né? Um texto, né? Na verdade é um texto que é aplicado muito nas escolas, como acho que como forma de interpretação de texto, pelo menos foi assim que eu conheci o meu primeiro contato, eu me lembro, foi na escola. O texto se chama O Dono da Bola. Trata-se de uma história, né? O menino conta a relação dele com alguns amigos e um time de futebol. Ele fala dessa relação, né, com os amigos e um time de futebol. Eles tinham um time de futebol, mas eles não tinham uma bola de verdade, eles tinham uma bola de meia. E dentre aqueles amigos existia um que tinha uma bola de verdade, uma bola de couro, uma bola boa para jogar futebol. Mas esse amigo, o Caloca, se chamava Caloca o menino, o apelido, é, era um menino um tanto egoísta, mimado. Então, o que acontecia? Sempre que ele era contrariado, algum desejo dele não era atendido, ele pegava a bola e ia embora com a bola. Sempre que acontecia alguma coisa que ele não gostava, ou ele, enfim, pretendia fazer alguma coisa de alguma maneira, ele sempre impunha a sua vontade e, não sendo obedecido, não sendo atendido, ele pegava a bola, ia embora e afirmava: a bola é minha, eu faço dela o que eu quiser, eu levo embora quando eu quiser. Num dado momento, eles já de saco cheio, né, daquela situação, eles não estavam conseguindo treinar, haviam se inscrito num campeonato, não conseguiam treinar direito, porque o Caloca sempre fazia exigências, né, era sempre uma dificuldade, sempre tinha um problema, sempre tinha que ser do jeito dele, porque senão ele pegava a bola e ia embora, enfim. E aí eles resolveram acabar com o problema, fizeram uma reunião e resolveram dar um gelo no Caloca, né? E ele ficou um tempo, ficou uns dias sem conseguir jogar, né? Ele ficava jogando sozinho, ele pegou a bola, obviamente, porque, né, como ele foi contrariado, ele pegou a bola, foi embora, e aí ficou um tempo jogando sozinho, batendo bola, os meninos passavam na frente da casa dele, ele estava lá sozinho, batendo bola com a parede. Depois de uns dias, ele já cansado de jogar sozinho, retornou aos amigos e pediu, por favor, que se ele fosse aceito de volta no time, ele emprestaria a bola. E aí eles voltaram a jogar normalmente, o Caloca se transformou numa outra criança e eles ganharam um campeonato. Essa história, ela na verdade eu trouxe essa história aqui porque para mim ela tem uma relação, é uma relação, é uma dinâmica muito parecida com a que eu vejo, com as que eu acompanho diariamente nos conflitos familiares, né? Que é a postura da mãe que se sente proprietária do filho e ela pega o filho e leva embora para onde ela quiser e ela faz o que ela quiser e ela decide do jeito dela, e se não for do jeito dela, você não vai ver o filho, você não vai conseguir pegar, você, né? Existem diversos obstáculos aí que são impostos à convivência, ao relacionamento do pai com esse filho. A diferença é que na história do menino da bola lá, eles se reúnem e eles tentam resolver a questão, e depois de uns dias ali a coisa está resolvida, porque o Caloca entende que ele tá errado ali naquela postura dele, que aquilo não tá legal nem para ele nem para ninguém, e ele muda de comportamento. Na prática, né, aí falando dos conflitos familiares, o que acontece é que quando um pai se depara com um tipo de mãe que impõe sempre a sua vontade, impõe sempre o seu desejo, né, e se esse desejo não é atendido, ela se retira levando o filho, que esse pai busca o judiciário, e quando ele chega no judiciário, ele se reúne, faz mais ou menos como o time de futebol, né? Se reúne com o advogado, com o judiciário, com o advogado da outra parte para tentar uma solução, mas a solução não vem. E ela não vem porque existem muitas crenças em torno da maternidade, né? Em torno do que é ser mãe, em torno do que é ser pai, e isso tudo implica e complica muito para a solução de todas essas questões, né? De conflitos de convivência e de guarda. Existe uma lenda, né? Um mito do amor materno, né? Parece que a mulher fica santificada, né? Depois que ela se torna mãe, e a gente esquece de observar comportamentos como esse, né? Comportamentos que são, no final das contas, alienadores, né? Porque por exemplo, para falar de algo que acontece com muita frequência, né? Se você não pagar a pensão, ou se você não pagar o valor que eu quero de pensão, você não vai conseguir contato com o fulaninho, né? Você não vai ver. Enquanto você não fizer isso, você não vai ver. Isso é muito comum acontecer.
E isso implica em prática de ato de alienação parental, né? Esse comportamento da mãe, para mim, é caracterizador de um ato de alienação parental, afinal de contas, ela impõe obstáculo à convivência. E isso implica também em situações como essa que a gente está acompanhando agora do menino Henry, onde o pai é absolutamente silenciado, todas as reclamações, todas as falas são solenemente ignoradas, né? Eu já tive casos aqui no escritório onde havia reclamação de violência justamente nessa dinâmica, né? O pai reclamando, a criança apontando situação de violência do padrasto em relação a ela, e a gente informando isso no processo, e o pai e tudo sendo ignorado. Era como se nada estivesse acontecendo, né? E aí eu resolvi fazer esse vídeo para chamar atenção para isso, né? Crianças não são coisas, a gente precisa começar a olhar para esse comportamento, seja de pai, seja de mãe, em relação à criança, né? O comportamento do pai ou da mãe que trata a criança como se a criança fosse uma coisa não pode ser ignorado, né? Porque a gente não está falando de coisas já há muito tempo. A legislação garante, a legislação transformou, né, assegura que crianças sejam sujeitos de direito. E isso precisa ser observado, né? Não é porque é pai, não é porque é mãe que pode tratar e se comportar em relação ao filho como se fosse uma coisa. E se alguém está apontando que existe um problema, o judiciário precisa estar pronto e precisa ser ágil, rápido, para observar e para agir em relação àquilo que está sendo apontado, sob pena de continuar se repetindo situações como essa desse menino. E infelizmente a gente tem uma sucessão de casos que se repetem de violência contra a criança, como muita gente, eu não gosto muito de usar esse termo, mas como muita gente fala de rodízio de padrastos, né? As pessoas simplesmente mudam. E aí eu vou fazer um link aqui com outra situação, um caso específico aqui do meu escritório, por exemplo, onde uma mãe foi casada durante vários anos, teve um relacionamento durante vários anos com o pai da filha, e aí de repente ela se muda, ela conhece uma pessoa, me parece que pela internet, e aí depois de poucos meses ela resolve mudar de estado, levou a filha e fica por isso mesmo, né? E a gente não sabe quem é esse padrasto, o que está sendo feito, né? E tudo que se diz e tudo que se aponta em relação ao comportamento dessa mãe é solenemente ignorado pelo judiciário, e isso não pode acontecer, né? É de se questionar se comportamentos como esse, né, de alguém que se comporta em relação ao filho como se o filho fosse a bola do jogo, né, se essa pessoa tem condições de educar uma criança para a vida, né, se essa pessoa tem condições de educar uma criança para ser o cidadão que a gente espera encontrar, se deparar no futuro, né? E aí eu preciso chamar a sua atenção, de você que está assistindo esse vídeo, que a responsabilidade pela construção da sociedade que a gente espera, que a gente deseja lá no futuro, ela está na mão de todos nós, na minha, na sua, né? A responsabilidade por garantir uma convivência familiar que é o que vai garantir a um sujeito, é o que vai garantir que um sujeito lá no futuro seja um sujeito decente, é uma convivência familiar saudável. E isso é responsabilidade nossa, é de todo mundo, né? Então a gente precisa começar a olhar para isso. Filhos não são coisas, filhos não é uma bola, né? Aproveito aqui para falar da campanha. Existe uma campanha, não sei se você já viu, eu já postei no meu feed no Instagram falando a respeito de uma campanha que se chama Filho Não é Mobília. A ideia é falar especificamente de situações em que a mãe se muda de município, e leva a criança. A gente está falando da mudança abusiva de município, que isso não pode acontecer. Existe previsão legal expressa de que a mãe, se ela deseja mudar de cidade, se ela precisa mudar de cidade, ela precisa pedir autorização antes do pai. E se o pai não autoriza, ela precisa, antes da mudança, buscar o judiciário para que o judiciário supra esse consentimento ou não, ou diga que a criança tem que ficar, né? E isso, infelizmente, na prática não é feito, né? A mãe simplesmente cata a criança e age também como dono da bola, né? Ou como se fosse uma calça jeans que você pega e põe aqui, põe ali, ou uma mobília, né? Como traz a chamada da campanha, né? Você pega o móvel, coloca no canto ali da sala, coloca no outro canto, ou você carrega, joga no lixo, você faz o que você quiser, né? Filhos não são bola, filho não é mobília. Isso precisa, esse comportamento, esse tipo de ação
que precisa ser olhado. Isso é ato de alienação parental. Dentro desse tipo de comportamento, né, de quem olha para a criança, de quem se comporta em relação à criança como se a criança fosse uma coisa, essa pessoa não tem condições, isso precisa ser olhado como um comportamento nocivo, capaz de gerar dano não apenas para a criança, mas para a sociedade como um todo, né? Então, o objetivo, na verdade, era chamar a atenção para esse tipo de situação, né? Eu espero que tenha feito algum sentido o que eu tô falando. Eu fiquei tão mexida com isso que aconteceu, com o que vem acontecendo esses dias, que eu tinha que falar alguma coisa. Eu não gosto, se você já me conhece, se me acompanha aqui já há algum tempo, você sabe que eu não sou a pessoa do tipo porrada e bomba, não gosto de ficar falando de sangue, porque eu acho que a gente já tem muita coisa ruim. Acho que a gente precisa falar de soluções, do que é possível fazer, de para onde a gente vai, para onde a gente deve olhar, do que ficar falando pro leite que já derramou. Mas nesse caso em específico não dá pra gente ignorar, né? Uma situação grave, e é uma situação que, se nós olhássemos do jeito certo para onde precisa ser olhado, né, provavelmente, muito possivelmente, essa criança estaria viva, né? É preciso considerar aí um outro ponto, a gente precisa começar a pensar, né, porque agora a gente está falando disso, por quê? Porque uma criança morreu. Mas será que o que importa é só a vida física? Será que não importa a integridade psicológica das crianças? Quantos Henry será que não existem hoje, nesse momento, passando por esse tipo de situação, com chancela do judiciário, com autorização do judiciário, que não faz nada? Tem o pai lá apontando, o pai dizendo, a criança dizendo, né? E ninguém faz nada, né? E eu não estou aqui querendo dizer que voz de criança deva ser 100%, porque eu também não concordo com isso. Eu acho que é preciso analisar todo o contexto, entender tudo o que está acontecendo, mas é preciso agilidade, o judiciário precisa agir, não se colocar de maneira passiva, ficar vendo as coisas acontecerem, crianças morrerem física e mentalmente, física e moralmente, entende? Era isso, tá? Espero que tenha feito algum sentido para você. Se fizer sentido, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e até o próximo vídeo.